Gaspar, Primeira Igreja Batista de Sete Barras, Pastor Emerson. Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse, capítulo 9, agora, do versículo 1 ao versículo 12. É apelo ao bom senso. Amém? Vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como de um gigantesco fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi dado poder como a dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procuraram a morte, mas não a encontraram. Desejaram morrer, mas a morte fugia deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroa de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagem correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. Até o 12, depois a gente continua, ok? Apelo ao bom senso. A sociedade fundada na injustiça, do versículo 1 ao versículo 6 primeiro, tá? A estrela que cai do céu sobre a terra recebe a chave do poço do abismo. Versículo 1. Essa estrela caída na terra representa o mal presente em nossa sociedade. Para o povo da Bíblia, o abismo recorda o poder opressor que liberado invade a sociedade, causando uma intoxicação universal. O sol que se escurece com a fumaça do poço, versículo 2, todavia, o poder opressor não está solto no ar. Para agir, precisa de estruturas sociais. É isso que fala o Apocalipse ao afirmar que da fumaça saíram gafanhotos, voando sobre a terra. Versículo 3a. Os animais no Apocalipse representam forças ou estruturas sociais boas ou más. Isso já nós falamos desde o começo. Tá? Boas ou más, dependendo da ação que executam. Os gafanhotos possuem uma forma de morte, como escorpiões. Uma força de morte, como escorpiões. B, versículo 3b. É um modo velado de falar das estruturas sociais injustas criadas pelos habitantes da Terra. Isto é, por aqueles que fizeram a injustiça a base de sua vida e relação. No fundo, a injustiça acaba se voltando sempre contra quem a pratica. Os gafanhotos receberam ordem de não estragar a vegetação da terra, nem o verde, nem as árvores. Só podiam ferir os homens que não tivessem a fronte e a marca de Deus. Os gafanhotos não tinham permissão de matar, mas podiam atormentar os homens durante 5 meses, com dores fortes, como picadas de escorpião.
versículo 4 e versículo 5. O autor deixa bem claro: quem cria estruturas sociais injustas, cedo ou tarde vai ter de sofrer as consequências de sua escolha. Lembra que no vídeo anterior eu comentei sobre isso? Que as coisas vão se revelando e as pessoas vão sofrendo pela... É como aquele que faz uma ponte mal feita no mesmo lugar para ganhar um dinheiro, num lugar que tem que passar sempre. Um dia pode ser que vai cair. Um exemplo simples de falar que quando você causa algo, você pode conviver com aquilo, aquilo pode germinar de uma forma em que no futuro você mesmo, alguém dos seus, vai sofrer por isso. Tá? Vamos lá. Quem cria estruturas sociais injustas, cedo ou tarde, né, sofrerá por essa sociedade injusta. E aí vai além. A grande vítima da injustiça é a própria sociedade injusta, que não aderiu aos propósitos de Deus, que é a liberdade e a vida para todos. A injustiça é, portanto, falta de bom senso. Os que criam estruturas de injustiça acabam percebendo o monstro que geraram e desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Versículo 6. Pois só Deus é que tem o poder sobre ela. Ou seja, aqui está falando que vão sofrer consequências pessoais pelo que está vivendo, pelo que está fazendo. Né? Crítica à sociedade injusta também continua no capítulo 9, versículo 7 ao 12. Vejam bem. O autor critica a sociedade injusta e mostra do que ela é capaz. De fato, os gafanhotos já não se parecem com escorpiões, e sim com cavalos preparados para a guerra. Em outras palavras, os injustos pretendem tudo conquistar com a força do seu poder, até se tornarem os donos do mundo. Os gafanhotos pareciam como um bando de cavalos preparados para a guerra. Parecia que tinham as cabeças coroadas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto de gente. Versículo 7. É interessante notar, eu gosto desse estudo, fazendo, porque ele não fala sobre pecado, pecador. Não significa isso. A palavra de Deus fala o maior pecador é aquele que diz que não tem pecado, né? E a palavra diz isso. Mas eu acho interessante isso tudo por quê? Porque ele está falando sobre sociedade injusta. Porque muitas pessoas se dizem cristão, conhecem a vontade do Senhor, são crentes, né? Conhecem a palavra, mas agem com injustiça. Então é uma sociedade injusta, né? É um povo que só usa o nome, né? E talvez isso seja os piores ainda, né? Então aqui está falando sobre sociedade injusta, quer dizer assim, você que se diz cristão, ou eu que me digo cristão, que me digo religioso, e faço parte dessa sociedade injusta, Apocalipse está dizendo que você está condenado. Não adianta você ficar se escondendo atrás de uma igreja, não adianta você ficar se escondendo atrás de um falso nome cristão, tá? Porque você faz parte da sociedade injusta e isso não tem que tirar. Deus está vendo isso. Tá? Vamos continuar. Eles pareciam, né, preparados para a guerra. Parecia que tinham a cabeça coroada ali. A ganância da sociedade injusta não tem limites. É conquistar tudo, cavalos preparados para a guerra, impondo um imperialismo absoluto, coroas de ouro. Mas justamente aí reside a crítica do profeta. Ele simplesmente diz: parecia que tinham a cabeça coroada em ouro, coroada de ouro. A crítica profética não se dobra diante do imperialismo absolutista. E continua. E o rosto deles parecia rosto de gente, ou seja, parecia que estavam coroados, parecia que tinha rosto de gente. Os poderosos procuram maquiar a injustiça com um verniz de humanidade. Interessante isso, né? Procuram se coroar com coroa, demonstrando poder, parecendo ter poder, né? Mas não tem poder sobre a sua própria vida, sobre a sua própria saúde, né? Como agora o vídeo, né? E também demonstra um rosto de pessoas, seres humanos e humanitários, tá? Esse é o contexto da crítica aqui de Apocalipse. Parecem, né, ser humanos, mas no fundo são a perversão do humano e a própria encarnação do desumano. Basta olhar nos olhos proféticos o populismo e a beneficência dos poderosos. Como engolir a mentira de seus discursos e ações. O que procuram? A justiça ou a domesticação dos injustiçados?
aqueles que se dizem justos, que são doadores, que ajudam, será que eles querem mesmo, como está falando aqui Apocalipse, né? O autor diz assim, será que eles estão procurando a justiça ou a domesticação dos injustiçados? Né? Ai, que homem bom! Ai, humanitário, né? Ai, né? Foi colocado no poder por Deus e está agindo, né? Com a humanidade. Eu não estou falando de um ou de outro, estou falando no geral. A crítica chega ao ponto mais alto quando se afirma que os gafanhotos tinham cabelos compridos como as mulheres e dentes como o leão. Versículo 8. Olha que interessante esse simbolismo que eles estão usando. Tomado simbolicamente, o cabelo das mulheres representa o fascínio e a sedução que os poderosos exercem sobre os fracos. Todo mundo gostaria de ser como eles, mas o que acontece quando as pessoas se deixam fascinar e seduzir? Simplesmente caem na goela ou na boca, nos dentes do leão, né? Se sentem fascinados e acabam caindo e sendo engolidos pelo leão. Por isso esse simbolismo, né, de cabelos de mulheres, de sedução, e dentes de leão para mastigá-los e engolidos, caninos, né? O desmascaramento continua, versículo 9 e 10. Mostrando que as defesas da sociedade injusta parecem invencíveis, couraças de ferro, que ela é onipotente, asas, põe o mundo em estado de choque, barulho de carros de guerra, disposta a tudo conquistar, correndo para a batalha. Quem não se submete a ela se dá mal. Ninguém tinha ferrões na cauda, como escorpiões, versículo 10a. E tem a vida atormentada, mas a crítica profética prevê logo o fim da sociedade injusta. 5 meses denota um tempo limitado e passageiro. Não é um tempo completo, que seria o número 3, não é uma totalidade, que seria o número 7, não é uma vida, que seria o número 40, é o número 5, é um tempo, né, passageiro. A descrição e o desmascaramento da sociedade fundada na injustiça mostram quem é que comanda tudo isso e para onde caminha essa sociedade. O rei deles era o anjo do abismo. O nome dele é anjo de Abaddon. Na língua hebraica, em grego é Apolion, versículo 11. Abaddon e Apolion significa a mesma coisa que destruição. Com isso fica claro que a sociedade injusta caminha para a destruição. E os que a criaram terão o próprio fim. Não é isso uma grande loucura e falta de bom senso? Pensar dessa forma, porque se ele está destruindo e vai para a destruição, vai levar muita gente junto com ele. Muito bem. Por isso que a gente fala que a palavra do Senhor fala sobre vida eterna, sobre o reino de Deus. Serão destruídos. Mas aqueles que creem no Senhor e que continuam no Senhor terão vida eterna junto com Ele. Está entendendo? Que Jesus veio mostrar nele, o único, que a vida não termina aqui. Ele ressuscitou e fez um lugar e também nos ensinou que existe. Fazendo a vontade do Pai, teremos ressurreição. Então, eles estarão destruindo materialmente e espiritualmente a vida deles, né? Então, terão um fim. Agora, para nós que servimos ao Senhor, temos que nos preparar para uma vida eterna. Deus está julgando a história também mediante a tomada de consciência de que uma sociedade injusta acaba destruindo toda a humanidade. Esse é um grande ai, que não pode ser abafado, porque construir a própria destruição, por que gerar a própria morte? Por quê? Faz a vontade do Senhor. Porque estão tão cegos no erro, e agora vamos falar no pecado, na injustiça e no bem pessoal, que esquecem que essa vida é passageira. Então aqui o Apocalipse ele quer fortalecer as pessoas, que os injustos ou a maldade destruirá a si mesmo. Alguém fala assim, mas então destrói sim? O planeta decaído pode destruir. A existência humana decaída pode destruir. Mas o que diz aqui, a promessa do Senhor Jesus, é que nós teremos um novo céu e uma nova terra. Né? Então vamos lá. Apocalipse critica e desmascara a sociedade injusta,
Como desmascarar os poderosos que maquiam a injustiça com o verniz do bem? Né? Comenta. Quais são os dentes de leão que estraçalham os pobres hoje em dia? Qual é a sedução, os cabelos, né? De mulher, as seduções que os poderosos colocam, né? Para seduzir as pessoas? Pensa nisso. Fica com Deus. Eu espero que essa explicação e comentário sobre esse simbolismo leve a uma reflexão não só mórbida ou morta, mas uma reflexão para a nossa vida social e para a atitude daqueles que são cristãos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, que vamos continuar do versículo 13 ao versículo 21 do capítulo 9.